Bom domingo a todos, eu me chamo Lucas e você está no canal Restauração SA. E gente, hoje a gente vai ter que fazer um parênteses no meio da nossa viagem. Lembrando que o último vídeo a gente estava falando sobre a viagem de Israel e sobre a chegada em Jerusalém. Eu disse já de passagem em outros momentos que a situação em Jerusalém era extremamente pesada. E assim, a viagem como um todo, ela foi abençoada, ela foi positiva, ela foi excelente. Só que aconteceram coisas ruins no curso da viagem, e eu quero fazer um vídeo para falar sobre esse tema, sobre a cisma que existe entre os israelitas e os árabes, e depois voltar para falar de Jerusalém, dos locais santos, das descobertas, das coisas arqueológicas, das coisas ligadas à palavra do Criador e tudo mais, entenderam? Então, assim, só uma cadeira aqui, para não ficar em todos os vídeos falando, aconteceu uma coisa aqui chata, outra coisa ali, eu vou fazer um único vídeo sobre a cisma de Israel, a cisma de Jerusalém, que é esse vídeo aqui para vocês entenderem, tá? Deixa eu explicar uma coisa. Eu sei que o canal não é um canal religioso, nós estamos num estado laico, ok? Mas eu acredito em Deus, a minha esposa também, e a gente foi para Israel. Então é importante deixar claro que eu vou falar aqui sobre o prisma da minha fé e contextualizar um pouco em relação ao que acontece com os árabes, ok? Vamos lá. Gente, está aparecendo uma coisa aqui na tela que eu não sei o que é, eu espero que não apareça no vídeo, na tela do celular. Mas beleza, voltando. Vamos lá. Se você pegar as escrituras de quem é cristão, de quem é católico, de quem é evangélico, etc., Deus, o Criador, ele fez um pacto com o povo de Israel, certo? Que se iniciou através de Abraão, que é Avraham. E ele deu uma parte do que é o Oriente Médio para o povo israelita morar, para ser a sua terra prometida, certo? E nessa terra prometida, justamente ali onde está Israel, tem uma parte que hoje não pertence mais a Israel, e principalmente a cidade de Jerusalém, que é a cidade sagrada, que é a cidade onde foi construído o templo, onde o tabernáculo com os 10 mandamentos ficou por um tempo. Esse local foi atacado diversas vezes ao longo da história, o templo foi destruído, reconstruído, destruído, reconstruído. Hoje existe o Domo da Rocha, que é uma mesquita árabe ali naquele mesmo local. Então vamos explicar uma coisa para vocês. Primeiro a visão dos israelitas. Os israelitas tiveram essa terra prometida, eles perderam essa terra, então a terra era deles, ela foi arrancada dele pelos árabes, certo? Que invadiram aquele local. E depois da Segunda Guerra, com toda a comoção que aconteceu por conta do local e tudo mais, o mundo se uniu para devolver os israelitas aos judeus. É que na verdade o judeu é só uma tribo de Israel, que é Yahudá, que hoje ficou generalizado os Yahudi como se fossem judeus, como se fossem todos os israelitas. Mas na verdade Israel tinha 12 tribos, que depois se dividiram em dois reinos, Judá e Israel, entendeu? Mas enfim, vamos resumir aqui a história. Basicamente, então, os judeus, os israelitas, eles se sentem foram injustiçados, tiraram deles a terra deles, e depois de muito tempo, e passaram por uma situação terrível, que foi o Holocausto, eles recuperaram a terra deles. E tinham árabes vivendo lá, então eles convivem. Então, por exemplo, como eu disse já, Jerusalém é dividida em 4 partes, a cidade antiga. Uma para os cristãos, outra para os judeus, outra para os otomanos e outra para os israelitas. Dentro da cidade que eles acham que é dele, eles têm que dividir. E tem um monte de árabe lá, entendeu? Em todo lugar, praticamente. Só que, como eu disse antes, a cidade ela é rachada no meio, tem uma fronteira invisível. Tem uma parte muito mais chique que está a grande maioria dos israelenses. Tem uma parte muito mais pobre, um pouco mais feia, que tirando a muralha, que ela é igual lá dentro, mas tipo, falando fora da muralha da cidade antiga, que é onde ficam os árabes. Então, existe um clima, para quem é judeu, tipo, esses caras estão aqui enchendo o saco na minha terra, entendeu? Tipo, uma criança, vai. Só que tem uma diferença. Eu sinto nos judeus, senti lá, muito mais um desprezo, entendeu? Porque, tipo, na parte rica, os árabes trabalham em todos os subempregos, entendeu? E as coisas mais bem-sucedidas, eu não estou falando 100%, estou falando mormente, ou seja, na maioria dos casos,
os locais de maior escalão e tal são de israelitas, entendeu? Então eu sinto mais assim, tipo, existe exceções, mas eu sinto uma energia, tipo, da parte dos israelitas, o que eu senti lá no país, em Jerusalém, na verdade. Não é no país, porque lá na Galileia é outro clima, outra vibe. Mas em Jerusalém eu senti isso, tipo, isso aqui é nosso, entendeu? E eles estão aqui, a gente tem que aprender a conviver, mas não gostam. Por parte dos árabes, deixa eu explicar uma coisa. O mundo, ele trabalha em ciclos, né? Tem termo enciclopédia, ciclo para ideias. E você tem que entender a cabeça das pessoas com base nesses ciclos. Quando os árabes tomaram aquele local, porque era um local considerado sagrado, o que acontece? Vamos pegar o Gênesis para trás, toda a parte israelita. No curso dessa história de Israel, que os reinos foram tirando os israelitas e eles foram espalhados pelo mundo, quem era descendente de Ishmael, como eles falam, que é Ismael, que inclusive foi o primogênito de Abraão, tá? Abraão ele teve uma concubina, se chama Agar ou Ager, porque Sara não conseguia ter filhos e teve um filho no final da vida, bem depois, que foi Isaac ou Isaac, mas Ismael foi o primogênito de Abraão e dali veio toda a descendência árabe. Esses caras, eles entendem que na verdade, como a terra prometida foi dada por Abraão, Ismael, ou Ismael, como eles falam lá, herdou essa terra. E aí toda a parte árabe, digamos assim, toda a parte muçulmana, eles têm uma visão totalmente contrária da Bíblia que a gente tem. E as situações com o profeta Muhammad, o Maomé, que a gente fala aqui no Brasil, elas aconteceram em locais próximos de locais importantes de Jesus, lá em Jerusalém. Então, tanto judeus quanto árabes, eles têm legitimidade histórica e de fé para querer aquele lugar para eles, entendeu? Os judeus, por conta do Velho Testamento, porque eles não acreditam em Jesus, mas porque aquela terra é deles. E os árabes, porque o profeta Maomé viveu passagens importantíssimas do Alcorão naquele mesmo local, entendeu? Então, para os dois, aquele lugar é santo. Não é uma picuinha territorial. É um negócio mais profundo, assim. De alma, de fé. Fé você não pode discutir tanto. E aí vamos cronologicamente falar. Você lembra que eu falei que Israel, para os israelitas foi dedicado? Para os árabes, eles acham o contrário. Eles acham que aquilo foi dado para Ismael. E por um desígnio de Deus mesmo, os israelitas foram tirados daquela terra, porque não pertencia a eles e sim aos árabes. E o que acontece? Imagina os árabes que viveram 800 e tantos anos ali. Quando Saladino tomou e destruiu o templo, depois construiu uma mesquita em cima, aquele mesmo local de Jerusalém ficou séculos e séculos com árabes, praticamente. Só árabes. Depois, por conta da Segunda Guerra, por conta do que aconteceu na Alemanha nazista, que não tem nada a ver com os árabes, teve uma comoção mundial que promoveu a restituição do Estado de Israel e colocou os israelitas de volta na terra deles, para quem é israelita e tudo mais. Para essa versão aqui eu não estou tomando partido, eu estou explicando para vocês um pouco o pensamento de cada um. Para os árabes, na verdade, eles foram invadidos na terra que era deles, de novo, por causa de uma comoção no Holocausto, foi uma coisa que eles não participaram, eles não foram responsáveis pelo Holocausto. Então, imagina, era deles há muitos e muitos e muitos séculos, os judeus entraram e não só entraram, pegaram o melhor bairro, as melhores coisas, o Estado passou a ser de Israel, e os árabes e os palestinos não têm sequer um Estado mais, entendeu? Naquela região específica, não tem um Estado palestino. Tem a autoridade palestina que gostaria de ter um território dividido para separar as duas coisas, mas isso ainda não aconteceu. Porque eles querem nos lugares mais santos e os dois dividem nos locais. Então, assim, os israelitas, eles ficam incomodados porque eles acham que de origem, de formação, Deus escolheu aquela terra para eles. E os árabes mais jovens que estão vivendo lá agora, como a Segunda Guerra foi recente, não as crianças, são tipo os idosos, eles acham que aquela terra foi tomada e invadida, entendeu? Pelos judeus. Então não é um clima, principalmente eu estou falando de Jerusalém,
Tel Aviv é muito mais cosmopolita, eu acho que deve ser diferente. Porque lá em cima, em, em Tibérias, que é onde a gente ficou, naquela região da Galileia, a pegada é um pouco diferente. Mas em Jerusalém, eu não estou falando aqui para fazer turismo, tem muitos canais bons de turismo, estou falando da realidade, quem conversou com as pessoas. Existe um clima hostil entre as duas partes. Não é de uma guerra nem nada assim, mas não é também, não é uma coisa que é legal, que eles acham bacana, entendeu? Vou dar alguns exemplos. Em Nazaré, quando a gente foi no banheiro, eu falei com um cara em hebraico, em Ivrit, e ele não gostou, ele preferiu que eu falasse inglês, disse que ele era árabe, me ensinou a saudação em árabe. A gente ficou num hotel chamado Holy Land, Terra Santa, porque ele é do lado do portão da Cidade Velha, na parte árabe, que é mais próxima das coisas todas cristãs, dos locais importantes para Jesus. Lembrando que tanto os árabes quanto os judeus não acreditam que Jesus é o Messias, tá? No Alcorão tem várias passagens sobre Jesus como um sábio. Os judeus não acreditam mesmo, ele tem alguns, para não generalizar, rabinos tentam uma posição hostil sobre Jesus. Mas eu não vou entrar nesse mérito também, só estou falando aqui da realidade de lá. Então, por exemplo, pela minha aparência, que não é árabe de cara, eu não sei se é porque acham que eu sou judeu, provavelmente não, mas simplesmente por ser estrangeiro, nos locais que eu ia comprar, tipo assim, eu vi um cara local falando em árabe, ó, 4 shekels essa água, esse refrigerante. Pra mim era 7, entendeu? Isso acontecia em várias coisas lá. Tipo, é muito desagradável você ter um preço diferente por causa da sua etnia ou porque você é um turista. Então, a gente não se sentia bem-vindo na rua em alguns locais. Eu tô falando um local raiz, não tô falando gente que vai com guia turístico para ficar na Avenida Paulista ou na Barra da Tijuca. Tô falando do local raiz, entendeu? Dentro do hotel, todo mundo era árabe e me tratou super bem, porque eles estão no business, entendeu? É diferente, são coisas diferentes. Dentro da Cidade Velha, você é tratado bem também. Por quê? Porque eles estão no business, eles querem tirar o seu dinheiro, basicamente, que é um negócio deles, entendeu? Eu tô falando nas partes mais andando no bairro, assim, fazendo compra em mercadinho local, é isso que eu tô falando, tá? Que é o que muita gente você não vai ver em site de viagem. Isso. Bom, aí vamos pro outro ponto. Eu peguei um táxi, vários táxis lá, e eu notei o seguinte, no dia que era o Shabá, eu fui no Muro das Lamentações esse dia, depois no Instagram tem a minha pós-muro, porque eu não podia levar o celular no Shabá perto do muro, por motivos de segurança. Eu fui lá no Muro das Lamentações e eu andei na parte hebraica, na parte realmente que tem mormente, ou na maioria, os judeus. E eu também não senti 100% lá em Jerusalém aquela coisa, assim, a receptividade, entendeu? Que dizem que é muito comum em Tel Aviv e lá na Galileia também. Eu sinto sempre assim, até mesmo na parte judaica, não é aquela coisa, ai, sabe, assim, existe uma coisa também, tipo, do turista não ser um dos nossos. Então, tem os dois lados, eles são fechados entre si. Eles podem ter muita educação com você, mas se você é um pouco mais perceptivo, você sente que, por exemplo, no Mundo das Lamentações, eu fui lá, fiz uma oração para o Criador, porque o Criador é um só, certo? E eu percebi algumas pessoas que falam um pouco mais alto assim de turista e eles já não gostando, entendeu? Entende? Tem uma reticência, tem uma reserva. E aí, o que foi importante? No dia seguinte, teve um período diferente, um pouco diferente, que também estava tudo fechado no bairro árabe. Aí eu peguei um táxi e falei, vocês estão guardando o Shabá? Aí ele falou, claro que não. Nós estamos guardando, falou um outro nome que eu não sei o nome agora, não me lembro. Devia ter anotado o nome. Mas, eles têm o dia deles, e aí eles falaram, o cara me explicou o que aconteceu nesse dia. Ele disse que esse dia é uma homenagem ao dia que Abraham, quis matar Ismael, queria matá-lo literalmente. E Deus não deixou e deu um cordeiro no lugar. Se você lembrar, pega qualquer Bíblia aí, o
que tem na Bíblia? Que Deus, para testar a fé de Abraão, pediu para ele ir com o seu filho Isaque, que é o filho menor. Isso ele já tinha até expulsado Ismael, né? Porque Sara brigou com a Agar, que é a mãe, Agar, que é a mãe do menino, e disse que esse menino era hostil com o filho menor, e expulsou eles, né? E aí, tipo, Agar, né, ou Agar, dependendo da tradução bíblica, ela estava com um filho e estava muito mal no deserto e tal. E aí um anjo apareceu para ela e disse que esse filho também seria pai de uma grande nação e tal. Só que é mais voltada para guerra e tudo mais. Isso tem uma passagem bíblica sobre Ismael. Mas o ponto é o seguinte, na versão judaica e também cristã, católica, Abraão ele levou o seu filho para o topo de uma montanha, ele ia sacrificar o seu filho com uma adaga. No que ele ia sacrificar o seu filho, como Deus viu que ele, na verdade, ele estava disposto a fazer esse sacrifício, ele falou, para, bem na hora H, e aí ele trouxe um cordeiro, e esse cordeiro foi substituído, e aí Abraão fez o sacrifício e não matou Isaac, certo? Eu nunca, por ignorância pessoal, e olha que eu já estudei as bases do islamismo, estudei teologia, nunca tinha ouvido falar nessa versão, em que na verdade, por causa de uma intriga, né, de Sara, que ainda não tinha engravidado, queriam matar Ismael, e iam matar, e Deus impediu a morte de Ismael e deu um cordeiro. Entendeu? E esse cordeiro, esse é o símbolo do que seria o Shabá árabe. Eu estou usando aqui termos leigos, eu não sei de cor, eu estou falando o que um taxista me disse. Pode ser que ele falou uma coisa errada, se você que é alguém que entende melhor do Islã, enfim, da cultura árabe, peço desculpas, mas eu estou traduzindo aqui o que o cara me falou no inglês dele. O que me surpreendeu foi que uma mesma passagem bíblica é vista por dois povos diferentes de uma forma completamente diferente, entendeu? E gera um dia santo. Por isso que eu falo que nesse caso não tem certo nem errado. Pensa nos árabes mais jovens que ouvem dos avós, que ouviam dos bisavós, que os judeus invadiram aquele lugar, entendeu? Não tem certo nem errado. Eu que fui para ver os locais, lógico, acredito no Criador, então acredito em todos os locais santos, nos patriarcas, tudo isso. Mas o meu ponto-chave foi Jesus, foi Yahushua, foi o Messias, foi Mashiach. Que não é admirado nem por uns, nem por outros, nem por judeus e nem por árabes. Então a gente ia nos lugares e para eles pouco importa. Chegou um ponto lá, gente, sem brincadeira, que eu estava fazendo a Via Crucis, e a Via Crucis verdadeira ela é diferente da Via Crucis para os turistas. Tem uma parte que é subterrânea, que foi até a Kátia que achou um convento que dava para entrar embaixo, na cidade antiga de Jerusalém. Porque a Via Crucis ela foi em praça pública numa subida, tá? Então a gente fez a Via Crucis verdadeira, tipo, que é a subida, a Via Crucis padrão, e no meio do caminho tem uma das passagens que Jesus pôs a mão numa pedra. Então tem uma pedra esculpida com uma mão. Só de você colocar a mão ali, só da possibilidade, não é certeza, só da possibilidade de você colocar a mão no local que talvez uma chia tenha colocado a mão, a emoção interna é absurda, gente. Na hora que eu vi esse local, tinha um cara encostado ali, mascando chiclete, fumando e falando no celular. Encostado às costas no local onde Jesus pôs a mão. Eu olhei pra ele, assim, ó. Tipo, sério, mano, entendeu? Olhei feio, ele percebeu, aí ele deu 2 passinhos pra lá, tipo, essa terra é minha. Porque o cara era árabe, tipo, dane-se você. Aí eu fui lá, pus a mão, fiz uma oração. Só faltou o cara apagar o cigarro no local, sabe? Ou colocar o chiclete. Então eu falei pra Kátia, meu Deus, olha esse cara. Esse cara falou, Lucas, ele não acredita, é a terra dele, ele não acredita. Pra ele só é um buraco na parede, entendeu? E é bem isso, entende? Eles não acreditam. A gente respeita totalmente. Mas você percebe o choque que me deu de ver o cara encostado. Tipo assim, a parede era grande, ele estava encostado exatamente nesse local, que ele sabe que é turístico, dane-se, falando no celular. Ele nem pensou na hora, entendeu? No geral, tanto árabes quanto judeus, deixar claro aqui, eles se respeitam, eles convivem pacificamente. Mas você sente um clima pesado. Por exemplo, é muito comum crianças árabes brincando até tarde da noite. A gente ficou no hotel, pode ver no nosso Instagram, Restauração SA, Restauracal SA, tudo junto. @Restauracal SA.
crianças brincando numa praça à noite, porque lá literalmente não existe crime. Cometer um crime ali, você morreu, entendeu? Não existe crime. Você pode andar com o celular mais caro do mundo na mão às 3 horas da manhã. Tem um clima hostil, mas crime, você pode deitar no meio da rua que você não vai ser roubado, entendeu? Esquece, não existe essa possibilidade ali. Só os pontos-chave, assim, todos, tem soldados israelitas e membros do Mossad com AK-47, com M16. Para quem não conhece, são metralhadoras que conseguem furar uma parede, mais ou menos. Até no Museu de Israel tinha um cara com uma Uzi, uma Uzi é uma submetralhadora israelense. Eu fui perguntar para ele uma coisa, ele, olha, você vai para cá, você vira aqui, e eu fazendo assim com a cabeça. Aí eu falei, cara, tá destravado. Ele falou, não, mas eu tô com o dedo reto aqui, não tem problema. Você entende? Lá todo mundo anda armado, então não tem crime, não existe crime ali. É impossível ter um crime ali. Pelo menos essa é a sensação que a gente tem. Então as pessoas ficam até muito tarde da noite, até porque anoitece mais tarde, anoitece 8 horas e tal. Assim, 2, 3 da manhã você vê criança brincando na rua. Só que você vê as brincadeiras das crianças árabes, entre elas, é umas camisas com AR-15, AK-47 e brincando de arminha, entendeu? De se matar, de atirar e tudo mais. Muita gente brincando de arminha. E de arminha não é brincando assim de Power Rangers, não, é de matar outra pessoa mesmo, entendeu? Então é uma coisa assim chocante, chocante. Porque você vê que não é uma brincadeira contra vilões fictícios, entendeu? Quando teve a Guerra Fria, por exemplo, os Estados Unidos fez muitos filmes para atacar a Rússia de forma indireta. Então tinha os comandos em ação que lutavam contra o Cobra, e uns eram os azuis, outros eram os vermelhos, o próprio Rambo e por aí vai. Lá não. Você vê que eles estão querendo matar um infiel, né, entre aspas. Então, indiretamente, pelo menos eu pensei que seriam os judeus. Como eles fazem para isso ser uma brincadeira e quando ficar adulto neutralizar essa programação, eu não sei. Eu sei que é uma coisa que soa bastante forte para mim. Que mais? Vamos lá, você viu que o negócio é meio pesado. Outro ponto que eu achei interessante. Quando a gente vai para o bairro judeu, raramente você vê um árabe numa posição de destaque. Tipo um advogado, um médico. Você sempre vê os árabes limpando o banheiro, não sei o que lá. Pensa ali, era a tua terra antes, e as principais funções, as principais formações acadêmicas foram tiradas de você, entendeu? Então existe essa sensação ali entre eles. E assim, o clima ele é pesado. Pra mim, eu achei pesado, tá? E eu não sou uma pessoa muito mimizenta, assim, muito, sensível, tipo, me empurrou, não vou conseguir dormir. Entende? Eu sou um cara que tem uma certa casca grossa na vida, já passei por coisas complicadíssimas, mortes, várias coisas. Você vê aqui vídeos no canal, você vai entender, mas assim, eu achei um clima muito pesado pra viver, pra morar num lugar desse, e muito hostil. Por isso que em alguns locais que a gente foi, santos, em que a gente conseguiu sentir a presença de Deus, eles tiveram um impacto gigantesco. Porque você tá... Imagina que você está num ambiente pesado, é como se você entrasse num campo de força de luz e tudo ficasse leve. Tudo ficasse bom, harmonioso, pacífico. Isso aconteceu, por exemplo, no Jardim da Tumba. Eu vou falar disso mais pra frente, tá? Eu vou dar a sequência exatamente cronológica da viagem. Mas hoje eu queria dizer sobre isso. Principalmente o que esse taxista disse. Existem duas visões de mundo diferente ali. Existe uma energia. Eu assisto canais de YouTube de viagem a Israel há muito tempo. É lógico, se você mora em Israel e quer fazer turismo, você não vai falar diretamente disso, tá? Óbvio. Mas como não é o meu caso, eu queria falar, eu vou falar só nesse vídeo, tá? Não vou ficar falando, mas só para vocês saberem que isso existe, que isso aconteceu. Vou dar um exemplo, a gente quis ir pro Domo da Rocha em um determinado momento lá. A gente foi passar no lugar, os caras com metralhadoras imensas, aí diz assim, você é muçulmano? Eu falei, não, sou brasileiro. Ah, legal, Brasil, mas você não pode entrar aqui, aqui é só muçulmano. Para evitar problemas para você mesmo. Você entendeu? Outro ponto, quando a gente foi para Cisjordânia, que é um outro país, nosso guia israelense não pôde entrar na fronteira, tá? A gente teve que pegar um outro carro com outro guia, que era uma moça, acho que era Miriam o nome dela, e ela, que até significa Maria, né? E ela era da Cisjordânia, ela era de lá, ela era de Bethlehem, que é o local onde Jesus nasceu. Então, ela chegando, já falando em árabe, sendo local, a gente que éramos turistas, a gente ficou num campo de proteção, entendeu? A
gente não eram judeus, a gente somos turistas que vamos gastar dinheiro aqui com turismo. Então a gente entrou e saiu, mas sabia que era um local de maior risco, entendeu? Literalmente de maior risco. Porque qualquer coisa nessa transição da fronteira poderia dar um problema. Tanto que ficavam falando pra gente, não, fique sempre com o seu passaporte, se for te revistar, fique calmo, normal, sabe esse tipo de coisa? Então, assim, deu tudo certo, mas o clima lá é realmente de uma terra dividida. Existe uma cisma em que um acredita numa coisa e o outro acredita em outra. Então, ambos acreditam que Deus escolheu aquela terra para eles, tanto muçulmanos quanto judeus. E quem é cristão, que não é nem muçulmano e nem judeu, mas respeita, tem que entrar numa terra de dois grupos de pessoas, de seres humanos, que têm uma fé que não acreditam que Jesus é o Messias, e você tem que entrar lá e se emocionar independente da indiferença deles, entendeu? Porque pra mim, eu fui em lugares que eu vi as pessoas ouvindo música, não sei o que, ela não tá nem aí, e eu tava lá, tipo, meu Deus, consegui chegar até aqui, entendeu? Tipo, o local onde foi a Santa Ceia, onde Jesus ele identificou para João, que era o seu discípulo mais querido, que Judas iria ser o traidor, onde ele falou a Pedro que Pedro o negaria 3 vezes antes do seu fim e tudo mais, que é um local extremamente sagrado, né? Onde ele consagrou o pão e o vinho na nova e eterna aliança. Tinha gente lá brincando, ouvindo música, sabe? Tinha até gente que veio supostamente numa viagem cristã fazendo isso. Então, assim, a sua fé individual nesse caso, você tem que focar. Você está num local que tem pessoas que não respeitam a sua fé. Tipo assim, estão fazendo. Então, tipo, tem um cara lá que está vendendo, sei lá, som e tá com som alto. Ele está fazendo o trabalho dele lá na feira árabe. Dane-se você, entendeu? Então, internamente, você tinha que ter uma certa concentração para você. Tipo, eu tô aqui nesse lugar, é importante para minha vida estar aqui, fazer uma oração. E a gente conseguiu, quase em todo momento, fazer isso e se concentrar e viver aquele momento especial e não se deixar atrapalhar tanto por essa questão. Mas, é o que eu disse, é uma terra dividida, é um local complexo. E eu recomendo, se você acredita em Deus, mesmo se você não acredita, mas gosta muito de história e arqueologia, que você vá para lá, mas se você for um pouco mais como nós fazemos as nossas viagens, a gente só pegou o guia nos locais perigosos, o resto a gente que foi. A gente foi fazer tudo. Eu fui no mercado local, que as pessoas vão, não só no lugar chique, lógico. No meu aniversário lá, a gente foi numa Mila Mall, que é o melhor shopping, comer numa peixaria maravilhosa. Mas no dia a dia lá, a gente quer falar com as pessoas e entender o que está acontecendo, entendeu? Ouvir, sentir. E eu acho que esse é um turismo raiz, digamos assim, que você vai entender o que acontece ali. E eu senti essa cisma, eu senti essa hostilidade entre as partes. Bom, eu queria retratar isso num único vídeo para focar nos próximos dias em Jerusalém, em Bethlehem, nas coisas santas, nas coisas maravilhosas, nas coisas que influenciaram e mudaram a nossa vida. Bom, é isso. Agradeço a todos. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aí no canal. Grande abraço a todos, bom domingo, até a próxima e tchau.